Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tanto você que já é inscrito e tanto você que ainda não é inscrito aqui no meu canal. Eu já quero aproveitar e pedir que você se inscreva, e faça parte aqui do nosso canal, nos ajude a crescer aí no YouTube e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, né? Estamos aí no segundo trimestre de 2023, estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa linda revista, né? Nós estamos estudando. E hoje nós já vamos para a lição de número 8, que vai ser estudada em classe, se o Senhor permitir, no dia 21 de maio de 2023. O título da nossa lição diz: a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe está em duas porções, né? Do livro de 1 Samuel. Primeiro no capítulo 2, versículo 12 a 17, depois o versículo 22. E depois lá no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Vai falar sobre a família de Eli, né, os filhos de Eli, e também de Samuel e seus filhos. Então vamos lá. 1 Samuel 2 e 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tirava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. E também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: e queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. E porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então essa é a leitura bíblica em classe, né, da qual está embasada a nossa lição de hoje. A introdução da nossa lição diz que que essa lição vai focar, né, em duas famílias. Na família de Eli, com seus filhos Ofni e Finéias, né, e também na família de Samuel,
também com 2 filhos mencionados, né? Joel e Abias. Nós vamos ver como que esses filhos eles se tornaram rebeldes, né? Desobedientes. E vamos ver também a conduta dos pais, tanto Eli como Samuel. Nós vamos ver como que eles foram, em certa área, negligentes ao criarem os seus filhos. Tá bom? Então, no primeiro ponto, nós vamos ver a paternidade dentro da família. No segundo ponto, nós vamos ver tipos de paternidade extremista. Esse ponto é muito importante. E 3, o fracasso de 2 pais relapsos com seus filhos. Tá bom? Então, fique até o final do vídeo. Temos muita coisa para aprender aqui hoje e vai ser uma bênção ter você comigo até o final. Se você ainda não deixou o like, nos ajude aí, deixa o like. Um comentário, é importante que você deixe um comentário para me ajudar, né? E também, se não é inscrito, se inscrever no canal, para que esse canal possa crescer cada dia mais. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, nós vamos aprender a paternidade dentro da família. Primeiro ponto, primeiro subtópico, a primeira família. Então, quem instituiu, todo cristão que lê a Bíblia sabe, que quem instituiu a família foi Deus. A família é uma instituição de Deus. O inimigo de nossas almas, ele quer a todo custo denegrir a família, destruir a família, não é? Através de ideologias e ideias, né, contrárias às Escrituras, mas a família continua sendo a instituição de Deus. Então, lá no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar. Então, ele era responsável por prover o alimento, né, o sustento da família e cuidar da segurança da família. Então, o pai era o líder. O modelo de família bíblico, judaico, cristão tem o pai como cabeça, tá? Não como um ditador, mas como o cabeça da casa. E a ele cabe a responsabilidade de sustentar a família e também cuidar da segurança da família. E no caso do pai crente, cristão, ele tem o papel, né, de ser também o líder espiritual da sua família. A mulher também tinha o seu papel na família, como tem até hoje, né, que é o dever de cuidar dos filhos, cuidar da casa e ser a ajudadora do esposo. Ao contrário de que algumas pessoas tentam, né, dizer o contrário, a Bíblia ela não menospreza a mulher, né, por ter o homem como cabeça. Muito pelo contrário, a mulher ela tem um papel importantíssimo na família. Ela é a ajudadora do marido, né? A Bíblia diz que a mulher deve submissão ao marido, mas isso não quer dizer que ela é uma escrava, né? Que ela está sob uma ditadura, né? Do marido. Não, Deus criou o homem para ser o cabeça, a mulher para ser a sua ajudadora e os dois cuidarem da sua família. E aqui nós temos 2 pais, né? Eli e Samuel. Que nós vamos ver no decorrer da lição que apesar deles, né, terem uma vida ilibada perante Deus e o seu povo, né, o povo de Deus, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Então a ideia central da lição é essa: mostrar como que Eli, como que Samuel, mesmo sendo homens de Deus, homens que dedicaram a sua vida à obra de Deus, eles negligenciaram
a criação dos seus filhos. Subtópico 2, a falta de autoridade no lar. Então, nós já vimos que o pai, no modelo bíblico, ele é o líder da família, né? A paternidade é uma bênção de Deus para o homem, né? Por ser pai, para a mãe, por ser mãe. E no caso aqui, a lição trata de dois pais, né? Dois homens, Eli e Samuel. Então, e o autor aqui, o pastor Leonai Cabral, ele cita uma coisa interessante. Ele diz assim: muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Então aqui ele vai falar de obreiros que, né, cuidam bem das coisas espirituais, né? Eles cuidam bem, eles sustentam a família, eles proveem coisas, né, proveem o sustento da família, porém, né, falham nas suas responsabilidades no que diz respeito à criação dos filhos. E esse é o cerne da lição, né? Eli, Samuel, dois homens de Deus, cuidavam das suas famílias em si, porém negligenciavam, né, a criação dos seus filhos. Infelizmente, somente seus pais não percebiam, né, que os seus filhos, no caso Ofni e Finéias, né, que eram os filhos de Eli, né, e também os filhos de Samuel, né, Abias, né, Abias e Joel. Então, eles eram jovens negligentes e só os seus pais não percebiam, né, que os filhos apresentavam problemas, né, de ordem moral, de ordem espiritual. O autor aqui ele coloca, né, que somente os pais não percebiam, mas na verdade os pais sabiam, né, daquilo que os filhos faziam, né? A Bíblia é mais clara no caso de Eli, né? Mas Samuel também sabia. É impossível eles não saberem o que os seus filhos faziam, né? Então, os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Então, eles eram homens de Deus, Samuel juiz, Eli sacerdote, né? E eles então tinham autoridade sobre o povo, exerciam autoridade, mas sobre os seus filhos eles negligenciavam essa responsabilidade. No ponto 3, subtópico 3, os problemas de uma paternidade ausente. Então aqui nós temos, né, que isso aí já é comprovado por especialistas, por psicólogos, psiquiatras, né, que a presença da figura paterna ela é importante para o desenvolvimento do filho, da criança. Então, daí a importância do pai, né, estar presente na vida do filho. Nessa vida corrida que nós vivemos, né, às vezes há pais que trabalham muito, né, e não têm tempo para dedicar aos seus filhos, mas é preciso achar um tempo, né, para poder dedicar, estar com o filho, ouvir o filho, ouvir aquilo que ele tem para falar, né, os seus problemas, suas dificuldades, principalmente na adolescência, né, porque os jovens, os adolescentes, na adolescência, estão vivendo um turbilhão de emoções, né, estão confusos muitas vezes e precisam da orientação do pai. Então, a presença do pai, ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Então, quando o pai é presente na vida do filho, ele se torna, o filho vê no pai uma coluna, um sustento, um sustentáculo, né? O pastor Elianai usa aqui a palavra sustentáculo. Então ele é
um sustentáculo afetivo na vida do filho. Então já é comprovado que filhos que cresceram, né, com a ausência dos pais, né, eles apresentam muitos problemas, desvios morais, talvez traumas e assim por diante. Ok? Então esse foi o primeiro ponto. O que nós vimos aqui? A paternidade dentro da família, que o pai é o líder da casa, né? Ele é responsável por prover o alimento, prover a liderança espiritual, e aí os pais precisam entender que essa é a função do pai, ser o cabeça da casa e o líder espiritual da sua família e, mais especificamente aqui na lição, dos seus filhos, ok? Se você tem um comentário aqui nesse ponto, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos agora para o segundo ponto que eu achei muito importante. O segundo ponto, tipos de paternidade extremista. O primeiro tipo, paternidade autoritária. Então, esse tipo de paternidade não vê o filho como, digamos assim, como filho ou como ser humano, né? Não como ser humano, essa expressão não ficou boa, mas esse tipo de paternidade vê o filho, né? O autor começa aqui, como se fossem elementos neutros. O pai só quer mandar, né? Aplicar a sua autoridade, é a paternidade autoritária. É aquela que o pai somente dá ordens, ele não conversa com o filho, ele não mostra, né, na escritura o erro do filho, ele só quer dar ordem. É o pai mandão, né, que não tem sentimentos, que não sabe conversar. Então esse tipo de autoridade é uma autoridade de imposição, né? É um extremo, nós vamos ver que ela é um extremo, e depois nós vamos ver o outro extremo, que é a autoridade permissiva. Então aqui, o zelo, nesse tipo de paternidade, o zelo é extremo, né? E esse zelo extremo tem feito perder muitos filhos. Muitos pais perdem os seus filhos por ter, né, por ter essa mentalidade de que só ele, né, só ele precisa, só ele que manda. Ele não ouve, né? Os pais autoritários, eles não ouvem o que os filhos eles têm a dizer. Eles somente dão ordens. E os pais precisam ter essa autoridade, mas não uma autoridade que seja como um ditador dentro de casa. A Bíblia diz, né, em Efésios 6:4, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, ao invés de esse pai autoritário ficar dando ordens, use a Bíblia. A Bíblia a Bíblia é o manual de criação dos filhos. Olha o que o apóstolo diz, né? É até o nosso textual aí. Mas criai os filhos na doutrina, mostra na Bíblia. Você está agindo errado porque a Bíblia diz assim. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou sendo autoritário, né? Eu não estou criando coisa da minha cabeça para ser um ditador aqui. Não, mostra na Bíblia para ele o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer diante dos homens, né? Diante de Deus. E assim o filho vai crescendo e vai aprendendo a doutrina do Senhor. Depois, o outro extremo, que é o subtópico 2, temos a paternidade permissiva, né? Por um lado, a autoridade extremista, né? A paternidade autoritária, que é aquela que o pai só dá ordens. Tem os filhos como elementos neutros, não como pessoas, como filhos, né? Como que têm sentimentos, que precisam conversar, às vezes desabafar. E agora nós temos o outro extremo, que é a paternidade permissiva. É onde o pai não se importa com princípios bíblicos. Nós acabamos de ler
que nós precisamos criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Esses pais, né, permissivos, eles deixam os filhos à mercê da liberdade para decidirem o que quiserem, né? Você pega aí um exemplo, uma criança que tem 7 anos, o pai deixa ele, você quer ir na igreja ou não quer, né? Então isso não existe, porque uma criança de 7 anos, ela não tem autonomia. Depois que ele ficar adulto, né, maior de idade, aí é outro assunto. Mas o pai, ele não pode deixar o filho à mercê, né, das suas vontades, porque ele não tem capacidade ainda, né, dependendo da idade, de discernir o que é certo e o que é errado, né? Então, esse tipo de paternidade, o pai nesse tipo, né, o pai permissivo, é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não corrigem quando cometem erros, né? De uma certa forma, o pai, é lógico que ele tem que ser o exemplo, né? Ele tem que ser o exemplo. Só que nessa paternidade permissiva, o pai se coloca como exemplo e deixa os filhos, né? Ou eles vão seguir o exemplo ou não vão seguir. Eles não corrigem os erros. E a Bíblia diz que nós precisamos corrigir, né, os erros. Por quê? Porque senão a criança vai crescendo à mercê dos seus próprios desejos, né? E o coração do homem, ele é disposto ao mal, ele precisa ser corrigido. Olha o que diz Eclesiastes 8:11 na sua própria revista. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Porque o pai é permissivo. Olha, eu sou o exemplo. Ou você segue ou você não segue. Quando o filho decide não seguir, ele não corrige, né? Ele não corrige o filho, ele não mostra na Bíblia. E essa é uma paternidade destrutiva, do mesmo jeito que a paternidade autoritária. É preciso um equilíbrio aí, né? Subtópico 3 vai falar que os filhos de Eli, né? Eli criou os filhos que se tornaram profanos. A Bíblia os chama, 1 Samuel 2:12, de filhos de Belial. O que vem a ser Belial? Belial tem, né, alguns possíveis significados: sem proveito, imprestável, inútil, e pode também significar alguém pervertido. Você pode ver que os filhos de Eli, né, eles se juntavam às mulheres que ficavam ali na porta da tenda, né? E isso era algo terrível, né? Terrível diante de Deus, porque eles eram pervertidos, moralmente pervertidos. Então isso a Bíblia os chama de filho de Belial, né? Filhos de Belial. Então olha que título terrível, né? E nenhum pai cristão que se preze, né, que tenha compromisso com a fé cristã, compromisso com a Escritura, ele quer que o seu filho seja chamado assim. Então, por isso, nós precisamos ensinar. Fale a verdade bíblica. Não precisa ser autoritário e também não precisa ser permissivo. Você tem que usar a autoridade bíblica. Depois, se o filho não quiser seguir o caminho bíblico, pelo menos você fez a sua parte, né? Então esse foi o ponto de número 2. Vimos aqui 2 tipos extremos de paternidade. Paternidade autoritária, que está errada, e paternidade permissiva, que também está errado. Ok? Tem algum comentário, alguma pergunta nesse ponto 2? Deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Agora vamos para o ponto 3. Ponto 3, nós vamos... o fracasso de 2 pais relapsos com seus filhos. Primeiro ponto, omissos para com os filhos. Então, eram 2 homens, tanto Eli como Samuel, 2 homens de Deus, já vimos isso, com condutas ilibadas, porém, eles eram omissos para os erros
dos seus filhos. E nós lemos aqui em Eclesiastes: quando não se executa o juízo sobre a má obra, né, o coração dos filhos dos homens vão ficando mais depravados ainda. Porque não são contidas os impulsos ali para o pecado. Então os pais precisam, eles não podem ser omissos para os erros dos filhos. Os nossos filhos, eles erram. Eu sou pastor de igreja, né? A família do pastor da igreja, ela tem um peso muito grande, né? Os filhos também, é uma cobrança muito grande em cima da família do pastor. Mas os filhos do pastor, como qualquer outro irmão ou irmã, eles são seres humanos, são suscetíveis a erros e precisam ser corrigidos. Do mesmo modo que o pastor corrige a sua igreja, né? Biblicamente ele precisa corrigir os seus filhos. Então, tanto Samuel como Eli, né, eles negligenciaram, melhor dizendo, a criação dos filhos, né? Ao que tudo indica, eles não corrigiam os seus filhos, por isso eles se tornaram daquela maneira. E, logicamente que nós precisamos fazer uma observação. Nem sempre, né, é culpa dos pais que os filhos se tornem rebeldes. Nós estudamos na lição passada, né? Na lição na lição 6, né? Na lição 6, sobre Sansão. É isso mesmo, né? Isso, pais zelosos e filhos rebeldes. Manoá e a sua esposa eram tementes a Deus. Obedeceram à risca as ordenanças de Deus para a criação de Sansão. Porém, Sansão se desviou, né? Então, isso pode acontecer também. Nós precisa fazer essa ressalva. No caso aqui, os pais, Samuel e Eli, eles eram omissos, foram omissos. Então, isso é muito importante. E o obreiro precisa entender essa responsabilidade de não ser omisso para com os erros de seus filhos. Até porque uma das características do bispo, aquele que deseja o episcopado, é que ele governe bem a sua própria casa e tenham seus filhos em sujeição. Então vamos lá para o subponto 2, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Então, Deus espera que os líderes de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade de criar os seus filhos. Ou seja, a primeira igreja de um pastor é a sua própria família. Tá? Então ele precisa exercer a sua liderança espiritual em casa. O pastor é o líder da casa, é o cabeça da sua família, o líder espiritual, aquele que leva a família, né, a servir a Deus, ensina a família a servir a Deus, a buscar, a ler as Escrituras, né, a orar, a santificar. O líder, o obreiro cristão precisa entender essa responsabilidade e não negligenciar a criação dos filhos como fizeram Eli e Samuel. E aí o subtópico 3, tratamento inadequado. Então nós precisamos entender o seguinte, que não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. E aqui então há um equilíbrio. Eu disse há uns minutos atrás que a família do líder, do pastor da igreja, ela carrega um peso muito grande. Então aí pode acontecer dois extremos, né? A família ser cobrada demais, né? Ser punida muitas vezes, né? Porque ela é a família do pastor, ela tem que ser o exemplo, ela tem que isso, que aquilo outro. Esse é um extremo. E também não pode ser beneficiada, né? Porque se os filhos do pastor, do líder, errarem,
Eles não podem ser beneficiados, como diz um linguajar bem simples, não pode passar um pano na cabeça porque ele é o filho do pastor. Então tem que ter um tratamento adequado, tá? Nem um extremo e nem outro extremo. Então, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição e de tratamento. Muitos filhos de pastores não estão na igreja hoje, justamente por causa desse tratamento inadequado, né? Às vezes receberam um peso muito grande, né? Uma cobrança muito grande e hoje estão desanimados da casa do Senhor. Então é preciso ter um tratamento adequado, né? Nem muito, nem pouco, nem muita cobrança e nem permissão. O líder não pode ser omisso na criação de seus filhos, ok? Nossa lição vai encerrando por aqui. Eu espero que você seja abençoado e abençoada através desta lição. Você que é pai, né? E também você que é mãe, lógico. A lição falou de dois pais, né? Homens, não os pais, marido e mulher, né? Dois pais, Eli e Samuel, mas a mãe faz parte da criação dos filhos. Então você que também é mãe, né, que possa aprender com essa lição e que nós que somos pais possamos aprender cada dia mais a criar os nossos filhos, como diz o textuário da nossa lição. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok? Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula, na semana que vem, lição 9, uma família nada perfeita. Não perca, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá.